Ó, o Calejão e o Demori estão entrevistando lá o Rogério Correia. Deixa eu trazer para vocês aqui essa entrevista super bacana que tá rolando lá. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta um pouco de predição política de futuro. Se o senhor acredita que esse vice vai ficar em pé até o dia 16 de agosto, porque dá tempo de mudar ainda. E segundo, tem uma análise que foi muito bem fundamentada do motivo pelo qual o Flávio escolheu o Alfredo Gaspar. Ele foi o cara que blindou principalmente o Flávio Bolsonaro na CPMI do INSS. O senhor apresentou um requerimento para investigar a administradora do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro e essa história não andou. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência aqui exatamente qual era o risco do Flávio Bolsonaro na CPMI do INSS e por que essa história não andou e por que o Alfredo Gaspar foi o cara que colocou o escudo em cima dessa história. Eu acho difícil que eles mudem o vice, viu? Porque é muita desmoralização ficar alterando a chapa por cada denúncia que aparece. Bem, porque o próprio Flávio Bolsonaro está cheio de denúncias. E ele teria que, se fosse nessa lógica, cair junto. Então é bem possível que eles mantenham. Eu acho que eles, como diz o próprio pai dele, não estão nem aí pelo que a opinião pública acha e pelos problemas que eles adquirem. Eles tentam sempre contornar isso com mentiras e fake news e dizendo que tudo que é dito não se prova, que é coisa do PT, que é do Lula, essas coisas. Então, eu creio que pode ser que eles continuem. Eu acho que eles deram um tiro no pé. A intenção deles de colocar este vice, o Gaspar, era chamar a atenção para a CPMI do INSS, especificamente para o caso do Lulinha. O problema é que eles vivem também de muita mentira e, às vezes, as fantasias deles como elas não se dão com a realidade, eles acabam dando tiro no pé. O Lulinha não tinha nada a ver com a CPMI do INSS. Eles fizeram, inclusive, durante todo o tempo, uma série de denúncias que não se comprovaram e, no final das contas, quebraram o sigilo do Lulinha e não encontraram nada do INSS. Mas eles insistem nesta tese, vão tentar fazer com que isso aconteça via o vice. O problema é que o vice está cheio de problemas, então o problema só aumenta. E um deles é a blindagem que ele fez em relação ao Flávio Bolsonaro. E nós vamos colocar isso muito claro, isso precisa de vir à tona. Nós fizemos um requerimento, eu fiz, no dia seguinte esse requerimento foi reforçado pelo Pimenta e pelo Alencar, porque nós descobrimos a trama que tinha dentro do escritório do Flávio Bolsonaro. Letícia Caetano é administradora do escritório de advocacia do Flávio. Quem indicou ela, inclusive, foi esse Willer Tomás, que é esse advogado agora que a gente está vendo envolvido no caso com o senador Weverton e também envolvido no roubo da casa, da mansão do Richarlison. Eu vou chegar daqui a pouco nisso, vocês já ouviram falar nesse caso. Sim. O certo é que ele é que indicou essa Letícia Caetano. Quando nós vimos, a Letícia Caetano, ela era irmã do contador do careca do INSS. Então, veja bem, o Willer Thomas indicou ela e o contador do careca do INSS era irmão dela. Ou seja, o tesoureiro da máfia, entre aspas, ali, é irmão da advogada que gerencia o escritório do Flávio. Essa é a ligação, né? Obrigado, Cris. Exatamente isso. 2 membros, veja gente. Bem, ligou careca do INSS com o escritório do Flávio. Quando nós ligamos careca do INSS com o escritório do Flávio, falou, olha, o que houve aí? Havia lavagem de dinheiro via escritório do Flávio? Isso tem que ser esclarecido. Vamos convocar essa Letícia para vir aqui, vamos convocar o Willer Tomás, que é o advogado que indicou, que é sócio. Na prática, nós vamos demonstrar que esse Willer Tomás é sócio do Flávio Bolsonaro. Então, a trama é muito maior. Eles, então, blindaram e não quiseram convocar o Willer Tomás, não quiseram convocar a Letícia e muito menos quebrar o sigilo dela ou o sigilo do escritório do Flávio. Tudo isso blindado por quem? Pelo presidente da comissão, que é o senador Viana, lá de Minas Gerais, e blindado pelo relator, que é agora o vice, né?
o Gaspar. Então, eles fizeram a blindagem absoluta para que o caso Flávio Bolsonaro, este caso, não fosse visto. As coisas pioram para eles, porque esse William Tomás agora, ele caiu, finalmente. Descobriram coisas dele relativo ao senador Weverton e que vai envolver, inclusive, aquela cena ridícula lá na piscina, né? Onde ele está lá junto com diversos deputados, senadores, porque ele é advogado de diversos. A foto do piscinão que tá o Ramagem, Arthur Lira, aquela galera toda, a gente mostrou essa foto essa semana aqui também, né? Exatamente. E vocês vão ver agora a ligação desse William Tomás também, como sócio que ele é do Flávio, com o roubo da mansão do Richardson. Como é que isso acontece? Eles conseguem, o Richardson morava nessa mansão, e, de repente, esse William Tomás conseguiu a posse daquela propriedade via SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Uma posse que já estava com uma outra pessoa há décadas e décadas. E, de repente, ele consegue essa posse, vai lá e retira de lá o Richardson. E passa a tomar ele conta da casa e ser o proprietário, com a posse que ele conseguiu na Secretaria de Patrimônio da União na época do Bolsonaro. Então é coisa de gangster. E fez isso, não foi com a polícia indo lá e tirando, não. Eles colocaram milícias para tirar o Richardson de lá. E a família do Richardson, né, que estava na época lá. Então esse William Tomás é uma espécie de um advogado, vocês viram aí o poder dele, que faz lavagem de dinheiro. Então, veja a seriedade da coisa. Ele faz lavagem de dinheiro, ele indica a Letícia Caetano para o escritório, que faz ligação com o irmão dela, que era o tesoureiro do careca do INSS. Então, com certeza, houve lavagem de dinheiro. Essa é o que nós queríamos investigar, a lavagem de dinheiro que houve do careca do INSS para o escritório do Flávio. Então, a coisa é gravíssima. E esse vice dele simplesmente ficou falando em Lulinha, fazendo discurso e escondendo isso. Esse é um dos principais pontos que eles fizeram para poder fazer blindagem do Flávio Bolsonaro. Mas teve outras blindagens, que é a lavagem de dinheiro por dentro da Igreja da Lagoinha, uma igreja bolsonarista, onde eles também têm relação em Belo Horizonte, e eles não deixaram que nós investigássemos. O pastor Zetel, que é sócio do Vorcaro, é o principal braço, é o braço direito do Vorcaro. Todos eles são de Minas Gerais, por isso que a gente conhece bem a história lá, são de Belo Horizonte. E esse pastor Zetel tem isso já provado na quebra de sigilo. Ele passou do Banco Master, do Vorcaro, 40 milhões para a igreja onde ele era o pastor. 40 milhões. Gente, 2 horas de live já. Vamos fechar esses 2 membros faltantes. 76 é o que falta. Depois eu vou dar um aviso especial no final da live, tá, queridos? Vamos lá. Bora. Esse documento estava lá. Nós pedimos, então vamos quebrar o sigilo do Zetel, da igreja e do banco da igreja. A igreja tem um banco. De jeito nenhum, não permitiram. Então, o tempo inteiro ele fez blindagem para que não se consolidasse que o Master era, na verdade, o Bolsomaster, um banco criado pelos bolsonaristas para receber dinheiro público roubado, inclusive de aposentado, e depois pagar propina para eles, que é o caso, então, da propina de 31 milhões de reais, aliás, 61 milhões de reais, que foram parar 60, no banco, no fundo nos Estados Unidos, administrado pelo Eduardo Bolsonaro, e para fazer o tal filme de mentirinha, que é o tal do Dark Horse. E que ele... E tem um detalhe, Rogério, só um detalhe importante, esse escritório de advocacia do Flávio é um escritório de advogado único, que é só ele, e foi o mesmo escritório que emitiu 3 notas para um escritório de contabilidade que recebeu aportes milionários do Master também. Quer dizer, esse caso todo ele vai se juntando e esse Alfredo Gaspar, que é vice do Flávio agora na CPMI, pelo que o senhor está explicando para a gente aqui, não permitiu nem que se conseguisse abrir uma frestinha para olhar para dentro, né? Tudo está em descobrir ainda, né?
blindagem absoluta e uma verborréia danada que ele fazia o tempo inteiro contra Lulinha, etc., para esconder o que de fato eles fizeram. Mas este caso do fundo, além dos 61 milhões já recebidos do Banco Nós, Cris. Depois Flávio Bolsonaro, vocês lembram, teve a cara de pau de ir visitar com tornozeleira eletrônica, depois de sair da prisão, nada mais, nada menos que o próprio Vorcaro, para pedir mais dinheiro. Porque o combinado entre eles era 134 milhões. Ou seja, o Banco Master ele recebia dinheiro podre, dinheiro facilitado pelos bolsonaristas, depois pagava propina. A palavra é essa. Por exemplo, ele recebeu 3,7 bilhões do Rio Previdência, acertado ali também entre a turma do Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. 3,7 bilhões. Ora, 3,7 bilhões é muito dinheiro para ser recebido por um banco que já estava apertado, um banco de mentira. Um banco que era o Bolsonaro. 3,7 bilhões só deste. Se você pegar outros fundos que prefeituras administradas por bolsonaristas colocaram ali, foram bilhões e bilhões de recursos que entraram no Banco Master. Mais o dinheiro que o próprio INSS, na época do Bolsonaro, permitiu que eles fizessem através de crédito consignado com pessoas do Bolsa Família e aposentados do INSS. Então, o Banco Master vivia de recursos públicos oriundos de falcatruas e oriundos, e que ele manipulava esse dinheiro para que esse banco crescesse. Depois ele vai à falência, completamente mal administrado. Jamais os bolsonaristas quiseram reconhecer a falência desse banco, permitia que o Vorcaro continuasse agindo dessa forma, e o banco só foi descredenciado com o governo do presidente Lula quando entrou o presidente Galípolo. E o presidente Lula fala, olha, tem que olhar direito isso, se o banco está nessas condições, ele não pode continuar funcionando. E aí o banco sai do ar, retirado do banco. E que aí vem todo o escândalo. Mas durante todo o governo Bolsonaro, o banco serviu para isso. Por isso que a gente fala que é o Banco Master, Bolsomaster. E é impressionante, isso só pode ser chamado de propina. Então entra tanto dinheiro e ele vai agradando quem? Aqueles que facilitaram, especialmente os bolsonaros, nesse fundo e outros recursos que eles vão pagando como propina. Por isso que o Valdemar da Costa Neto fala assim, ele foi lá, pediu o restante, na maior naturalidade, do sincericídio do Valdemar da Costa Neto, ele fala, não, o que o Flávio foi fazer lá? Foi pedir o resto. Foi cobrar o resto. Claro, não era propina, não passou 3,7 bi só do Rio Previdência, por que chegou só 61 milhões? O combinado era 134, ele foi lá cobrar o resto. É propina na veia. É impressionante como o ministro Mendonça ainda não descobriu isso, né? Sinceramente, qualquer um que esteve na CPMI lá sabe como é que isso aconteceu. E vai estourar mais coisa da mansão, viu? Eu vou provar que essa mansão foi roubo. Ele roubou mansão. Tirou a mansão do Richarlison, do Pombo. Foram lá e tiraram os moradores de lá porque conseguiram documentação na SPU, na Secretaria de Patrimônio da União, durante o governo Bolsonaro. Não é fácil você conseguir um terreno que é da Marinha, você conseguir licença, muito menos passar de um para o outro uma licença de posse. Claro. Deu a posse para o Willer Tomás. Então, esse Willer Tomás realmente é uma pessoa que age dessa forma. Então, resumindo, o vice serviu para isso. Serviu para fazer escândalos mentirosos, e eles acharam que ele ia servir agora como vice para repetir as mentiradas que eles fizeram na CPMI. Agora, eu não sei, viu? Tem hora... Demora e Calejão. Tem hora que eu acho que esse pessoal é meio retardado, porque isso não deu certo. Não deu certo. Eles não conseguiram. Vamos pingar, gente, superchats e membros. Que aquilo era tudo o que eles diziam de Lulinha, que a INSS era culpa do governo do Lula. Eles não conseguiram comprovar isso na CPMI, mesmo com todo o aparato que eles colocaram lá. Para dizer a verdade, nós tínhamos poucos deputados lá, mas olha, eu, Pimenta e o Alencar,
Nós provamos lá, junto com outros colegas, que aquilo tudo era uma farsa deles. Isso ficou provado na sociedade para quem acompanhava aquele processo. Então, eu acho que deram o tiro no pé, vão insistir num assunto que eu acho que na CPMI eles perderam. E a tendência é que eles percam mais agora. Fora os outros escândalos que aparecem do vice em relação à emenda, e aquele caso ainda não explicado do tal estupro de vulnerável, né, que acabou aparecendo também, a explicar, a ver o que foi, que coloca o vice sob fogo cruzado. Agora, às vezes eles querem também que o vice fique sob fogo cruzado e se esqueça o principal. Bolsonaro. Pode ser uma estratégia maluca de bolsonarista, sabe-se lá, né? Deputado Rogério Correia, obrigado, querido, pela participação hoje aqui no programa. O chat adorando a tua participação, como sempre. A gente se encontra em breve. Bom dia, Maria. Aqui no canal, Rogério. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho e cuidado lá com os Estados Unidos mesmo, viu? Estava vendo aí a análise suas. Não é fácil, não. Tem que ter cuidado aí, principalmente durante o processo eleitoral. Valeu, Rogério, a gente tá com a Fernanda Melchiona para entrar agora, eu não quero atrasar mais nem um minuto, só te perguntar muito rapidamente, o deputado Pedro Czai teve um AVC ontem, aparentemente pelo boletim médico tá tudo bem com ele, né? O pessoal tá perguntando muito no chat aqui como é que tá o estado de saúde dele. Teve um AVC, mas ele ontem já estava consciente, então a gente espera que seja um tratamento, não haja sequela. Mandar um abraço aí para a querida Fernanda Melchiona, viu, Fernanda? Estamos na luta, boa sorte lá com você lá. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!